um belo dia você resolveu ir pra Índia. Não foi um belo dia porque eu sofri. Não, então, quando eu tinha 33 anos, assim, eu acabei de completar 33, um amigo meu, que era um fornecedor, me apresentou um grupo. Me convidou para participar de um grupo de autoconhecimento. O pessoal se reunia ali na região de Atibaia, assim. A idade foi por acaso, será? Sei lá. Então, tem toda essa história aí, né? E aí eu fui conhecer esse grupo de autoconhecimento e a gente fazia reuniões mensais, fazia retiro, eu aprendi a meditar, eu tive um conhecimento maior de mim. E uma das etapas desse trabalho era uma viagem para a Índia que começava mais ou menos em novembro, dezembro, a temporada. E ia até março, fevereiro, março. Nossa, é um tempão. E você podia ficar a temporada inteira ou nesse período todo escolher um dos períodos que você queria ficar. Você podia ir sozinho ou você podia ir nos grupos que eles montavam. Legal. E aí eu fui, depois de um ano, assim, mais ou menos, eu fui pela primeira vez para ficar um mês na Índia. Rapaz. Eu imagino. Não, foi assim. A diferença da cultura. Hoje é ok, também, né? Mas, então, aí na época foi bem difícil, assim, porque eu fui para ficar um mês e deu 15 dias, eu não aguentava mais. É engraçado isso, né? O processo, eu falo, né? Que a gente entra nessa angústia, você entra em lugares difíceis e depois você tem que sair. E eu não tinha como vir embora. A passagem estava comprada. E a Índia, ela é um país, assim, que é um caos em relação ao trânsito. A cultura, em termos de comportamento, os indianos são muito parecidos conosco. São receptivos, são divertidos, sabe? É bem legal, assim. Mas a cultura, a engrenagem do país é muito complexa. Imagina um país territorial, mais ou menos do tamanho do Brasil, com 7 vezes mais pessoas do que tem aqui. Caramba. Então imagina São Carlos com 7 vezes mais pessoas no mesmo lugar. É isso aí. É isso aí. Com mais carro. Com mais tudo. E eles têm uma cultura lá na Índia que eles... Aqui, quando alguém vai apodar você e buzina, a gente fica bravo, né? Fiz alguma coisa errada. Né? O cara fala, tipo, você tá lerdo, o cara... Lá não, lá é ao contrário. Se você não buzinar, é uma falta de respeito. Para eles, você buzina para avisar que você tá passando, ok? Então imagina de novo aqui agora na nossa comparação. Os motoqueiros foram 7 vezes mais carro e moto buzinando aqui o dia inteiro. Então a cidade é um buzinaço. E é muito maluco. Assim, a mão é esquerda, né? É diferente daqui dos carros, é inglesa. E a gente ficava numa cidade que chamava Rishikesh, era perto do degelo dos Himalaias, onde o Ganges, beirando o Ganges, mas onde o Ganges é limpo ainda. Numa cidades antes, onde tem lá a exumação, que eles fazem o crematório. Só que a distância de Delhi para lá, só para vocês terem uma ideia, era 200 quilômetros, quase 200 quilômetros de distância. Tempo de carro, 7 a 8 horas. Onde é? Você vê... Não, estou falando assim, porque parece... Você fala, não, é assim. O que funciona na Índia muito é trem. O país inteiro é cortado por trens. Eles usam muito trem como meio de locomoção. Só que de Delhi até Rishikesh, 200 km, deve ter umas 15 linhas de trem que cortam a estrada. Então toda hora para. Não, e os caras são muito assim, culturalmente, assim, eles são muito engraçados. Imagina saindo na estrada, pista simples, e fecha o trem. O trem começa a passar. Você para aqui. Aí para outro atrás. Aí daqui a pouco eles param um do lado de cá, na contramão. Aí para outro atrás. Aí para um no acostamento do lado de lá e outro aqui. Tipo, fica 4 carros aqui. Na contramão, no acostamento. E vai enchendo as 4 na fila. Um monte de carro, né? Porque lá tem muito carro. E do lado de lá, eles fazem a mesma coisa. E o trem passando. A hora que abre, é um buzinaço e sai da frente. E eles batem um no outro e vão embora. É assim que é.
Bom, aí eu fui para cheguei na Coisa louca, velho. Não, tem cada história da Índia, assim, que eu vou contar pra vocês. Só do trânsito já tem muita história. E aí aí eu cheguei nessa cidade, aí tinha os hotéis, e era uma cidade mais do interior da Índia, apesar de ser 200 quilômetros de Delhi, mas já era considerada uma cidade mais tradicional, pequena, mais religiosa, no pé do Himalaia. A gente ficou numa cidade, era Rishikesh, mas era vizinha, assim. Então, Rishikesh é um pouquinho maior, mas ela era mais perto do Ganges, assim. Cara, deu 15 dias, eu não aguentava aquele caos mais. Não aguentava, cara, não aguentava. E aí eu tive que aprender, foi tão engraçado, porque eu tive que aprender a me aturar. Caramba. Fazer a parte do processo. Porque eu não podia vir embora, porque senão eu já tinha ido embora, entendeu? E aí foi acontecendo, eu fiquei acho que uns 4 dias, assim, bem... Cara, comida apimentada, porque eles não têm saneamento básico lá, e a pimenta, ela entra como um agente de limpeza, entendeu? Então, e é cultural, né? Então a comida, e eles tinham, antes de chegar o plástico, assim, no mundo, o isopor, eles têm a vaca sagrada, então as vacas ficam andando pra rua, tem muito macaco lá, assim, sabe? Macaco 2, 3 tipos, assim. E eles jogam a comida pro lado de fora da casa, assim. E os animais comiam. Só que agora, eles acho que não perceberam que chegou o plástico. E os animais não comem o plástico. E não tem lixeiro, não tem esse pessoal de rua. E eles continuam jogando na rua. Cara, então é meio sujo, assim, sabe? Nossa, eu tava assim... Aí eu aprendi a me aturar, sofri esses dias bem, foi difícil, porque o processo foi ficando ruim, até que chegou no pico, e aí eu falei, não tem pra onde correr, vou ter que dar um jeito de sair daqui. Não tinha como ir embora, e fui me aguentando, e fui melhorando. E melhorou. Tanto que eu voltei depois umas 4 vezes. Mas... Funcionou. Mas foi isso. Então, aí a gente tinha lá, eles chamavam de satsang, que era essas reuniões que tinha uma palestra, e aí você tinha o banho no Ganges, aí você entrava na cultura deles, aprendia, eles são bem religiosos, eles são hinduístas, conheci a religião hinduísta, estudei isso daí, fui unindo um pouco das questões aqui do Brasil com de lá, e ok, eu não tenho... isso é certo, isso é errado, ok. O que faz sentido para você, vambora, né? E então foi isso. Aí nós íamos, aí voltávamos. E foi tão legal que eu me lembro, assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa, assim, que eu agradeci, assim, foi meu chuveiro. Porque lá eles não têm muito isso. Aí eu tinha lá era como se fosse uma lata com um bico em cima, assim, que tinha uma resistência dentro. E aí você esquentava aquela água, puxava uma cordinha e vinha que nem um regador, entendeu? O regador você puxava, e você tinha 20 assim. litros. Fiquei sabendo que você toma banho com 20 litros numa boa, entendeu? Não precisa de mais que isso. A conta de água da sua casa deve ser pequenininha. Ou outros que não tinham chuveiro, você tinha que encher o balde e tomar banho de caneca. Então, quando eu cheguei em casa e você abriu um chuveiro, aí você começa a valorizar pequenas coisas que nós temos aqui e que a gente só percebe quando você faz esse contraponto. Você vai num lugar que é mais caos, que tem menos conforto, que tem menos praticidade, entendeu? Sim, e aí você chega aqui... Mas assim, depois das idas para a Índia, o processo sempre foi no mesmo lugar, mas eu já fui conhecendo, aprendendo, me virando para lá e para cá. E aí eu fiz um retiro um dos anos, que tinha mais ou menos umas 200 pessoas, e o povo indiano, ele é meio nômade, ele é bom de montar tendas, barracas, como é muito grande a população, e eles fazem aquelas peregrinações, eles são super acostumados a viajar e montar barracas, tendas. Aí nós ficamos num lugar fechado, com 200 pessoas do mundo inteiro, e eram 10 dias de silêncio absoluto. Sem celular, sem nada de tecnologia e sem um olhar no olho do outro. Era proibido olhar. Isso e foi todo que mundo ano, mais ou respeitava. menos? 2015, 2014. E aí eu fiquei, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive, assim. Eu já estava mais maduro em relação ao autoconhecimento, à meditação, a ficar comigo mesmo. Então, para mim,
Várias pessoas não conseguiram. Então, você cruzava com as pessoas, você não olhava no olho. E é tão difícil isso, porque às vezes você não está falando com ninguém, mas você está se comunicando com o olhar, né? Você olha uma pessoa, olha, você vai... E lá não tinha isso. Então, a gente ficava em tendas, que eram masculino e feminino, banho, fogueira com cada um no seu balde lá, esquentando na fogueira, os caras punham água para você tomar lá, banheiro improvisado, e alimentação nos horários, tinha os quadros, lá ninguém conversava com ninguém, mas foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, de ficar comigo mesmo, cara. assim. Que doideira, cara. E eu parei depois, agora há pouco tempo, eu parei de frequentar esse grupo, questões lá do líder, que não bateram com o que eu achava, sem discussão, sem nada, eu simplesmente me afastei, continuo com as minhas práticas de meditação, de autoconhecimento, continuo com tudo isso que eu trouxe, assim, mas eu só não frequento mais isso. Minhas filhas querem ir para a Índia, querem conhecer, que é bem legal, assim, eu recomendo mesmo ir para a Índia, assim, para passeio. Para ter essa experiência de... Que nem minhas filhas foram para os Estados Unidos, agora tiveram a experiência delas e trouxeram bastante bagagem para cá, de comparações, né? Mas não só ir para o primeiro mundo, ir para um país também que não é tão desenvolvido assim, para você valorizar mais as questões daqui. E é uma As cultura nossas totalmente questões. diferente, né? Então, o povo é muito parecido, assim, mas a engrenagem é maluca. Assim. É lá que tem a divisão nas castas, né? Você como, vou chamar de turista, você percebe isso claramente também? Ou fica algo mais restrito para a sociedade? Não, sim, até nas vestimentas é diferente. E uma coisa muito legal da Índia que nós ainda não temos é que eles não ficam se comparando. Aqui, a pessoa nasce numa família, ela quer financeiramente, ela quer já ser melhor, quer crescer, quer... Lá não, lá eles têm isso e às vezes o cara tem uma mansão e do lado da casa dele tem uma casinha e tudo bem. O cara que nasce na casinha, ele sabe, eles chamam de... Tem muita lei lá do karma e do dharma. E aí eles entendem que é uma passagem que eles têm que ter, eles não ficam lutando contra, entendeu? Pode acontecer, mas não que nem aqui, que parece que é uma obrigação. Lá eles não têm isso. Então, sim, é bem dividido e eles lidam super bem com isso. E na hora dos cultos, dos encontros religiosos, um senta do lado do outro, tranquilo. E, Emerson, você lembra de ter percebido, visto outras religiões, tipo católica, Tem. igreja católica, algo do tipo Só assim? que é minoria, mas tem. Interessante, hein, cara? É minoria lá, mas tem e numa boa, assim.